Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível A Peste, do Albert Camus. Esse aqui foi meu primeiro Camus e, gente, que espetáculo! Inclusive eu queria muito agradecer a todos vocês que votaram nesse livro, no último Você Escolhe, gente, muito obrigada, realmente. Foi bacana saber que muitos de vocês conhecem a obra do Camus, gostam pra caramba, enfim. Já me recomendaram vários outros livros dele, eu tenho alguns aqui na coleção já. Eu comecei a me interessar pela leitura de Camus através de um vídeo que eu vi no canal da Carmen. O canal dela se chama O Que Vi do Mundo, eu vou deixar o link lá embaixo para vocês conhecerem. Ela fez um vídeo espetacular intitulado O Que Esperar de Camus e eu fiquei doida para ler absolutamente tudo que ela recomenda naquele vídeo. Inclusive, eu sugiro que você pare esse vídeo que você está assistindo agora, vá lá assistir o vídeo da Carmen, porque eu tenho certeza de que você também vai ficar muito curioso pela obra do Camus, caso não a conheça. Mas tá, esse aqui então é um dos livros que a Carmen recomenda no vídeo para quem quer começar a ler a obra do autor. E, gente, funcionou, só digo isso. Esse livro foi publicado, então, em 1947 e ele foi, então, um livro escrito, né, idealizado e tudo mais durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história que se passa, então, numa cidadezinha da Argélia chamada de Oran e logo no primeiro capítulo, né, na verdade, logo nos primeiros parágrafos, ele vai ambientando a gente, né, vai dizendo direitinho como é que funciona essa cidade, onde é que ela está localizada e tudo mais, e a gente vai percebendo que é uma cidade tão tranquila, tão pacata, onde as pessoas não incomodam umas às outras, vivem ali seguindo suas rotininhas e tudo mais, mas ao mesmo tempo que a gente vai percebendo que tudo parece tão tranquilo, tão, né, sob controle, a gente vai percebendo que as pessoas estão assim numa mesmice danada, principalmente quando ele diz ali na segunda página do livro o seguinte, ó: em Oran, na verdade, né, gente, desculpe, em Oran, como no resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão, somos obrigados a amar sem saber. Então a gente vai percebendo que as relações e que essa questão da rotina e tudo mais é uma coisa muito intrínseca, né, das pessoas, né? Já tá enraizado ali neles e eles vivem uma vida sem altos e baixos, sem grandes acontecimentos, sem grandes emoções, até que a peste chega. Então, num primeiro momento a gente vai acompanhando essa estranheza da população que vai vendo, né, no seu dia a dia ali, ratos aparecendo mortos em todos os cantos da cidade. Num dado momento a prefeitura da cidade começa a recolher esses ratos, mas assim, então num primeiro dia a prefeitura recolhia, sei lá, 100 corpos de ratinhos mortos. No segundo dia, 900 corpos. Então assim, o número ia aumentando muito rápido e ninguém sabia explicar o que é que estava acontecendo, né? Por que essa quantidade de ratos de repente? E junto com essa quantidade enorme de ratos mortos, o que é que chega na cidade também? A peste. Então as pessoas começam a ficar acometidas também, não são só os ratinhos que estão morrendo. E uma coisa interessante a respeito da morte por peste, essa é uma escolha, né, muito pontual do autor, porque veja bem, tem que lembrar do ambiente que ele cria pra gente na primeira página. Ele tá, na verdade, colocando essa morte para esses personagens, que é uma morte horrível, então é uma morte muito dolorosa, é uma morte repentina, mas que a pessoa vai sofrer muito. Então vai haver ali inflamação de gânglios e vai ter ali trocentas erupções cutâneas e coisas do tipo. Então assim, é um negócio horroroso. E como vocês já sabem da minha mania, né, de ler orelhas e tudo mais, né, antes de começar a leitura do livro, aqui nessa edição da editora Record, a gente fica sabendo, né, logo na orelha, que esse livro na verdade é uma alegoria para o nazismo, né? Para a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então esses ratos que vão aparecendo nessa cidade tranquila, enfim, vocês já entenderam. Então essa situação inusitada, essa situação, né, pela qual ninguém esperava, né, esse troço que está acontecendo ali naquela cidade, pega todo mundo de surpresa e a gente vai acompanhando então aqui nesse livro alguns personagens principais. Eu anotei aqui porque, né, enfim... A gente tem o Rie, que é o personagem principal, o narrador acompanha o Rie em todos os lugares, né? Ele é médico, então ele tá no centro do furacão, né? Então é ele que todas as manhãs acorda cedinho e vai lá visitar os doentes e tudo mais, então ele tá por dentro de tudo que tá acontecendo. A gente tem o Tahu, que é uma incógnita. Ele é um cara que de repente ninguém sabia muito bem nada sobre ele e de repente ele é um cara super importante ali porque ele tá mobilizando as pessoas a, né, enfim, se juntarem para realizar ali alguns serviços públicos dentro daquela cidade, porque o que vai acontecer, né? Como a gente já viu lá no ensaio sobre a lucidez, quando uma coisa inesperada acontece numa cidade com a qual o governo não sabe como lidar, é instituído então o estado de sítio.
Então essas pessoas estão sitiadas e uma coisa também que vai acontecer, né, em decorrência desse sítio é que algumas pessoas vão se separar. Então a gente vai ter ali os casais, né, que viviam aquela vidinha pacata e tudo mais. A gente vai ter ali os esposos ou as esposas isolados, né? Eles não têm mais a possibilidade de retornar para aquela cidade. E caso você saia da cidade, você também não pode mais voltar para ela. Então fica aquele impasse. A troca de cartas, num dado momento aqui na história, também vai ser impedida. Então nem assim troca de telegramas e tudo mais vai ser possível entre essas pessoas que foram separadas por conta da peste. Então, por conta desse cenário, a gente vai ter também o Rambert, que é um jornalista. Então ele foi separado do grande amor da sua vida, né? Ele tá nessa cidadezinha, ele foi lá para pesquisar a situação dos muçulmanos em Wuhan. Era uma coisa assim. Olha só, ele fazia uma pesquisa para um grande jornal de Paris sobre as condições de vida dos árabes e queria informações a respeito de sua situação sanitária. Era isso que ele estava fazendo na cidade, enfim, ficou preso lá por conta da peste, não podia voltar para Paris. A gente tem também o Cotard, que é um ex-suicida, então no começo da história a gente vai acompanhar a tentativa frustrada de suicídio que ele vai cometer. A gente tem também o Gran, que seria ali o prefeito, eu não sei, eu não entendi muito bem se ele é o prefeito da cidade ou se ele é o juiz, mas de qualquer forma ele tá ali numa situação de poder ali naquela cidade. O Gran também, ele vai ser acometido pela peste de um jeito muito triste, né? A peste vai chegar à sua família. Não vou contar pra vocês o que vai acontecer, porque é um dos momentos mais tristes aqui desse livro, gente. Em meio a toda a tragédia que tá acontecendo, esse momento aqui me pegou de jeito. Mas enfim, então é só pra gente ver que a peste não escolhe, né, pessoas pela situação social, nem nada do tipo. Tá todo mundo ali no mesmo barco. E a gente tem também o Panelu, que é o padre da cidade. O Panelu, em meio a todo esse problema que está acontecendo nessa cidade, vai fazer aqueles sermões em que ele vai dizer, né, para os homens darem, né, a segunda face, aquela coisa, né, se aquilo tudo está acontecendo na cidade é porque eles fizeram alguma coisa de errado, estão pagando por aquilo, enfim. O narrador vai deixar bem claro pra gente que o que o padre está dizendo nesses sermões são, assim, as coisas mais inúteis que ele poderia estar fazendo naquele momento, sabe? E aí, inclusive, uma coisa interessante nesse livro é que ao longo do livro todo, ele vai contando também pra gente algumas outras situações anteriores de peste. Algumas delas nem tão antigas assim, mas tem um momento aqui que ele vai contar o que aconteceu com um bispo durante uma peste aí que acometeu aí uma cidade X aí na Idade Média. E esse bispo chega uma hora que ele joga a toalha, né? Ele já não tá mais sabendo lidar com a população, ele percebe que aquilo que ele está falando nos sermões não está ajudando ninguém. E aí ele resolve se retirar. Então ele enche a casinha dele lá de víveres e fica trancado lá. E o que a população faz? A população que até então via no bispo, né, uma figura assim iluminada que os ajudaria, né, e tudo mais, eles vão se revoltar contra o bispo e vão colocar corpos, né, dos mortos da peste em volta, né, dos portões ali da casa desse bispo. Não contente com isso, para ter certeza de que ele vai morrer de peste, eles começam a jogar cadáveres por cima do telhado, por janelas abertas, enfim, como eles conseguiam. Eu achei essa cena, assim, tenebrosas. Essas histórias da peste ali na Idade Média são terríveis, gente. Mas então é isso, a gente tem a peste acometendo essa cidade, a gente tem essa situação, né, do estado de sítio, a gente tem essas pessoas que viviam aquela vidinha regrada, né, da rotina e tudo mais, de repente se veem assim como, sei lá, robôs, né, no piloto automático, qualquer coisa do tipo, porque elas continuam levantando cedo, indo pro trabalho, mas ops, o trabalho deles já não é mais necessário. Então aquelas pessoas que iam todos os sábados ao cinema, vão ao cinema, mas começam a perceber que os filmes começam a ficar todos muito repetitivos, né, então eles não recebem mais filmes novos. Ali nos cafés da cidade não tem mais café, o café parou de ser importado. E ao longo do livro todo a gente vai percebendo que as pessoas vão perdendo a esperança. E assim, gente, o que ele diz ali no final do livro, e aí é aquilo, né? Eu juro que eu não acho que isso aqui vai estragar a experiência de leitura de ninguém, mas se você não concorda comigo é só pular em um minutinho do vídeo, fique à vontade, tá? Chega uma hora em que a peste simplesmente sai da cidade, digamos assim. As pessoas param de morrer da peste, o sol volta a brilhar, aquela coisa toda. E aí no finalzinho mesmo, no último parágrafo, o autor vai dizer o seguinte, ó: ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros.
Então olha lá, a informação tá aí para todo mundo, não é mesmo? Mas ele continua. O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelaria. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamentos dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Gente, que livro incrível! E a gente tem que lembrar o tempo inteiro que ele está falando da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro espetacular, cheio de... Não sei se vocês estão vendo aqui, mas no começo do livro eu estava marcando absolutamente tudo que eu achava interessante, aí eu parei e fui marcando pontualmente, porque chegou uma hora em que eu percebi que eu marcaria o livro inteiro. Vou ler aqui um trechinho para vocês da primeira metade. Ele diz o seguinte, ó: muito logicamente, essa desgraça que nos vinha do exterior e que atingia toda a cidade não nos trazia apenas um sofrimento injusto com que teríamos podido indignar-nos. Levava-nos a incitar mais sofrimento em nós mesmos, fazendo-nos assim consentir na dor. Essa era uma das maneiras que a doença tinha de desviar a atenção e de baralhar as cartas. Tem um momento aqui em que o Tahu, aquele personagem, né, meio estranho, que mais pra frente aqui no livro vai ter sua história contada direitinho, a gente vai entender num dado momento aqui do livro exatamente o papel desse personagem nessa história. Ele vai dizer que conhecia um padre que perdera a fé durante a guerra ao deparar-se com o rosto de um rapaz com os olhos vazados. Aí ele vai continuar, ó: quando a inocência tem os olhos vazados, um cristão deve perder a fé ou aceitar que lhe furem os olhos. E aí ele vai comentar sobre o Panelu, o padre da cidade, né? Panelu não quer perder a fé, irá até o fim. Então é isso, né? Quando a peste começa a atingir ali crianças e tudo mais, né? Será que dá pra manter a fé mesmo? É um livro cheio de questionamentos interessantíssimos. Então assim, gente, foi minha primeira leitura de Camus, como eu disse pra vocês. Estou começando a engatinhar, então não vou conseguir fazer aqui para vocês grandes comentários filosóficos a respeito dessa obra. Fiquem à vontade nos comentários, vejam o vídeo da Carmen que eu indiquei para vocês. E é isso, gente, vou ficando por aqui. Não poderia indicar mais este livro a vocês, leiam, porque isso aqui é maravilhoso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.